Bom dia, queridos que estão nos assistindo hoje exclusivamente via online, né? Em função do novo decreto municipal aqui da nossa cidade. Então, nós resolvemos fazer a escola bíblica exclusivamente via online. Peço que os irmãos estejam em oração para que possamos muito em breve estar, né, continuar na forma online, mas também ter a possibilidade de ter os irmãos juntos de forma presencial aqui. Eu queria começar a nossa escola com orando com os irmãos. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, muito obrigado por essa manhã. Louvamos o teu nome, te engrandecemos porque queremos fazer tudo para a honra e glória do teu nome. Abençoe cada família aqui representada. Nos capacite a entendermos melhor a tua vontade sobre as nossas vidas através dessa lição e que tudo que for dito aqui, ó Pai, seja para o agradecimento do teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós vamos mudar um pouquinho. Nós estudamos um pouco aí as primeiras lições sobre a história dos batistas, né? O surgimento dos batistas no mundo, e hoje nós vamos entrar em outras religiões e seitas, né? Nós falamos aqui, e aqui eu gostaria de deixar, antes de mais nada, bem claro que o fato de nós divergirmos de seitas e religiões aqui não traz nenhum valor de juízo, de preconceito para com essas pessoas que professam essa fé. Não é isso. Mas nós queremos trazer um discernimento à luz da palavra de Deus sobre como, inclusive, podemos ajudar essas pessoas a ter um discernimento melhor acerca da palavra de Deus e como elas estão vivendo uma realidade que não coaduna com a Bíblia, com a revelação que Deus nos deu através da sua palavra. Ok? Então, dito isso, nós vamos estudar hoje sobre os testemunhos de Jeová, né? O testemunho de Jeová é bem conhecido pelas pessoas que batem lá em nossas portas, né? Para fazer estudos ditos bíblicos, né? E normalmente sábado de manhã, bem cedinho, né? Você está dormindo, eles tocam lá a campainha sua. Muito bem. Eu queria pedir o Guilherme para colocar o segundo slide. Eu queria discutir um pouquinho com os irmãos sobre qual a origem, porque, assim, apesar da origem do testemunho de Jeová ser do século XX, a gente vai entender que isso aí tem origens mais atrás. Põe o segundo slide, Guilherme, por favor. E bionismo. É porque eu não estou vendo. Não vai projetar aqui, não. Tá para o pessoal, beleza. Isso. Ebionismo. Esse movimento que a gente chama de ebionismo, que está sendo projetado por você, mas não está aqui para mim, né? Esse movimento que surgiu no seio da igreja cristã, ele foi uma seita judaico-cristã que, no início do cristianismo, ele se infiltrou bem no seio da igreja, e a gente vê traços do ebionismo, Paulo tratando dessa questão, inclusive, lá na Carta de Gálatas, lá em João falando na carta geral, na sua primeira carta geral, e a temática básica do ebionismo, que é uma influência do judaísmo dentro do cristianismo, é que negava a teologia paulina da graça de Deus, que a salvação é exclusivamente pela graça, por intermédio da fé, o que é clássico no meio cristão, foi resgatado na Reforma, né, textos que nos refletem isso, não é
Efésios 2, né? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Textos que estão assim bem claros na mente do cristianismo, mas que teve origem lá. Lá traz esse questionamento, tanto da doutrina de Paulo, quanto também da divindade de Cristo, né? Esse tema da divindade de Cristo, não só os ebionistas tratavam disso. Teve um outro movimento, que é o próximo linha aí, Guilherme, que é o arianismo. Esse pessoal, ele foi influenciado por um teólogo já no terceiro século que se debruçou sobre o assunto do ebionismo e também negava a divindade de Jesus, né? Jesus não era Deus, Jesus fora criado, portanto, menor que Deus. Isso é uma negação absoluta da palavra de Deus, né, queridos? Nós vemos lá que, em Colossenses, eu convido você a abrir sua Bíblia aí. Os irmãos me desculpem, viu, meus irmãos? Eu estou aqui, até o Guilherme brigou comigo aqui, falando que não devia dar aula. Estou passando bastante mal, estou aqui à base de remédio. Então, pedi um pouquinho da paciência dos irmãos, que minha coluna travou ontem e está doendo aqui. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias entre os diversos textos que nós temos que versam sobre a questão da doutrina que isso é impossível, né? Que Deus fora criado. Diz lá em Colossenses, capítulo 1, verso 15. Inclusive, esse texto, a supremacia, que tem o título, na maioria das versões bíblicas, como Supremacia de Cristo, era uma canção entoada nos hinos de adoração, no surgimento da igreja cristã. Muito se discute se essa canção foi feita por Paulo, ou se Paulo se apropria dessa canção e põe na carta que ele escreve à igreja em Colosso. Diz assim, ele é a imagem, versículo 15, capítulo 1, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, e aí o primogênito não tem nada a ver com o primeiro, mas de glória. Isso é só você ter a base bíblica de grego básica, né? Não precisa ser muito bom para entender isso, não. Até porque o texto, consequentemente, reforça essa ideia. Pois nele foram criadas o quê? Todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. E aí Paulo reforça, todas as coisas foram criadas por ele, e não somente por ele, queridos, mas também para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas, e nele tudo subsiste. Então, esse texto, como o texto de Filipenses, capítulo 2, como o texto de João, capítulo 1, e por aí vai, como está lá em Hebreus, capítulo 1, como está expresso a divindade de Cristo em Tito, a Bíblia toda nós chamamos de cristocêntrica, né, meus queridos? Então, esse conceito do ebionismo e do arianismo, queridos, que foi uma chaga na história do cristianismo que persistiu durante muitos anos. Teve um concílio da igreja, né, em Niceia, no ano de 325. Esse concílio tratou basicamente da questão da divindade de Cristo, né? E foi ratificado que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo não foi criado, né? Ele é Deus. Lá no Concílio de Constantinopla, anos depois, quando o movimento ariano tentou reverter a decisão do Concílio de Niceia, novamente foi ratificado este conceito em 381 depois de Cristo também. Então, apesar do Testemunho de Jeová, queridos, ser um movimento aí
do início do século XX, né, nós temos a origem desse pensamento não no século XX, mas lá no início do cristianismo, com dois movimentos que trouxeram profundo prejuízo para o cristianismo, que foi o ebianismo e o arianismo. Nós podemos afirmar de forma bem clara, né, com muito respeito, que os testemunhos de Jeová são a representação contemporânea destes dois movimentos de seitas do início do século, do início do cristianismo. Ok? Próximo slide aí, Guilherme, por favor. Bom, quem foi, então, o fundador dos Testemunhos de Jeová, queridos? Foi Charles Taze Russell. Ele nasceu no final do século XIX, né, em 1852, nos Estados Unidos. Ele nasceu num lar cristão e foi criado na igreja presbiteriana. Depois ele saiu do meio da igreja presbiteriana, ele foi para a igreja congregacional, dos movimentos da igreja congregacional. Depois ele brigou lá, saiu de lá, foi para os adventistas, né, que daqui a 2 semanas nós vamos ver essa questão dos adventistas também, até que ele também não deu certo lá, ele brigou lá também, não estava satisfeito, e ele formou um grupo do qual ele se intitulou pastor, e foi aí o surgimento dos Testemunhos de Jeová. Ele veio a falecer, o segundo líder foi o juiz, né, Rutherford, que assumiu em 1916, e ele é responsável pelo maior número de publicações que tem entre os Testemunhos de Jeová. Nós vamos ver daqui a pouquinho que os Testemunhos de Jeová eles têm muita publicação e hoje eles publicam uma quantidade assim muito grande os estudos dele. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Esse Rutherford, que foi o segundo líder do Testemunho de Jeová, foi responsável por grande parte das publicações que existem no meio dos Testemunhos de Jeová. O terceiro líder, Guilherme, é o Knorr, né? Ele assumiu quando da morte de Rutherford em 1942. E ele teve a capacidade, né, queridos, de fazer o que a gente demanda anos e anos e anos, a gente pode falar centenas de pessoas trabalhando quase que diuturnamente. Ele fez rapidinho a tradução Mundo das Escrituras, tradução dele que os Testemunhos de Jeová, inclusive, usam até hoje. O sujeito é bom no grego e no hebraico, viu? Que fez sozinho e rápido o negócio. E essa tradução, Novo Mundo das Escrituras, é a literatura básica que eles usam, né? Próximo aí, Guilherme. Bom, os Testemunhos de Jeová, eles foram caracterizados ao longo, desde o seu surgimento, por profundas mudanças, queridos. Porque o segundo líder que assumiu, que foi o Rutherford, negou boa parte das publicações do primeiro. O terceiro negava boa parte da publicação do segundo. Houve uma mudança. Para vocês terem uma ideia, isso é pesquisa pública que você pode fazer. Entre 1917 e 1926, foram publicados 148 mudanças no que concerne à doutrina dos Testemunhos de Jeová. É muita coisa, muita mudança, porque mudava o líder, mudava a forma de pensar e de propagar a sua fé. Tá ok? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha. Você provavelmente já deve ter tido acesso a alguma literatura. As pessoas, é muito comum a gente ver perto no centro das cidades, aqui em Poços de Caldas tem, fica perto da feira, normalmente é uma mulher, né? São duas que ficam lá com um display de acrílico vendendo essas publicações. Vamos dar uma olhadinha
nas publicações que normalmente eles utilizam. A primeira delas, Guilherme, segundinho só. A primeira delas é essa aí, ó, tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, né? Que é atualmente a Bíblia de edição particular dos Testemunhos de Jeová. Tá ok? Próximo. Estudo das Escrituras. São 6 volumes, né? Eles auto-intitulam esse conjunto, essa obra, como a Bíblia em forma ordenada. Inclusive, queridos, os Testemunhos de Jeová advogam que a pessoa sozinha, ao ler a Bíblia, não consegue chegar ao discernimento da verdade. Eles afirmam que a pessoa fica nas trevas se ela estudar a Bíblia sozinha. O que é, dentro da perspectiva da igreja cristã, dentro da perspectiva da revelação de Deus, que nós cremos ser a palavra de Deus, um verdadeiro absurdo. Falar que a pessoa, pela Bíblia, não consegue chegar a Cristo Jesus é algo que a gente diverge profundamente no Testemunho de Jeová. Nós temos diversas, centenas, milhares, milhões, queridos, de exemplos de pessoas que tiveram acesso à palavra de Deus, entenderam a mensagem e confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, eles têm estudos das Escrituras, são 6 volumes, e aí eles advogam, então, que é através deste estudo, e não da Bíblia, propriamente dito, é que se pode chegar ao conhecimento da verdade. Nós divergimos fortemente desta posição. Terceira publicação deles, Seja Deus Verdadeiro, né? É um compêndio com a maioria dos ensinos dele, e aí nós temos os que são mais atuais agora, né? A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Essa publicação, até a pesquisa que eu fiz, tem mais de 70 milhões de impressos. Isso deve ser um número bem maior, porque a publicação que eu vi que estava com esse número é de cerca de 2012. Então, quer dizer, quase 10 anos, esse número deve ter sido ultrapassado bastante, mas eu pus o número da publicação que eu vi. Próxima. Essa é a Verdade que Conduz à Vida Eterna, são o que eles propõem de fazer estudo nas casas, né? E tem 2 publicações aí que a maioria das pessoas já devem ter visto, né? A Sentinela, que atualmente já é traduzido para 111 idiomas, olha só, e tem uma tiragem quinzenal de cerca de 15 milhões de unidades. É muita coisa. Já o Despertai tem uma tiragem um pouquinho menor, que é o que eles tentam vender aí, basicamente. Hoje, o Sentinela, o Despertai, uma tiragem quinzenal de cerca de 13 milhões de unidades. É muita coisa. Tá bom? Muito bem? Podemos continuar? Vamos, então, próximo. Por que a gente considera, então, os testemunhos de Jeová? Um dos princípios para você denominar algum movimento religioso como seita é uma análise sobre os seus fundadores, né? Então, esse é um princípio básico, clássico, que é utilizado para se perceber se aquele movimento religioso se enquadra ou não dentro de uma seita. E quando nós vamos ver a gênese do Testemunho de Jeová, nós vamos ver que o Russell lá, ele tem uma origem bastante, infelizmente, bastante nebulosa, para ser simpático com o sujeito, né? A sua esposa faz denúncia contra eles na justiça, ele assume um caso que ele teve com a empregada e essa também faz denúncia contra ele. Ele falava que ele era versado em grego e hebraico, por isso que ele tinha uma revelação maior da verdade bíblica,
e ele foi a julgamento no tribunal nos Estados Unidos. E aí, o que fizeram? Eles pegaram um texto no original, um texto no grego, um texto no hebraico, diante de um juiz, na presença de testemunhas, e deram para você, lê esse texto aqui. E ele admitiu, então, que era mentira, que ele não conhecia absolutamente nada, nem de grego e nem de hebraico, né? Mas ele afirmava que boa parte do que ele vinha ensinando, dessa nova revelação, se dava a partir do conhecimento das línguas originais, o que se provou em tribunal, registrado como uma grande mentira. E ele previu, queridos, a volta de Cristo, né? É outra característica de uma seita. Os mentores destas seitas têm revelações especiais que ninguém tem. E a gente entende o que Deus quer revelar para a humanidade está na palavra de Deus. Por isso que Paulo adverte à igreja que se alguém anunciar um evangelho diferente deste, seja considerado um anátema. E aí a gente não pode diminuir a expressão da verdade desta palavra, a não ser o que trata ela no original como maldito. Porque ele fala que Jesus Cristo ia voltar em 1914. Como Jesus Cristo não aparece em 1914, ele fala, então, que ia voltar em 1918. Né? O Tefor depois fala que ele ia voltar em 25. Né? E hoje em dia é uma discussão muito grande no meio dos testemunhos de Jeová, que, inclusive, derivou em mais de uma expressão desta seita de gente que defende uma volta ou outra, mas Jesus voltou de forma invisível. Foi a forma que eles encontraram, então, para não desmascarar a mentira sobre a volta de Jesus Cristo. É um caso que nós vamos ver com muito carinho também dos adventistas do sétimo dia, que fazem a mesma declaração que a pessoa tinha uma revelação especial. Então, uma das regras de ouro, né, para você entender se é uma seita, é você ver a origem do movimento religioso. Como é que era o seu líder? Então, você vê que é um sujeito que teve um comportamento completamente inadequado. Né? Não que os líderes de movimentos religiosos que consideramos sérios sejam perfeitos, não é isso, não. Nós entendemos que todos nós somos pecadores, mas a seita tem uma característica, desde a sua gênese, de uma mentira, de um engano, de algo que não coaduna com a verdade bíblica. Tá ok? Segunda, Trindade. Eles defendem que a doutrina da Trindade, queridos, prestem bem atenção, é fruto do paganismo egípcio e babilônico sobre o cristianismo. Defendem que Tertuliano, né, aí você vai ver a pessoa de Tertuliano na história, o pai da igreja, foi o criador desta heresia. Queridos, nós entendemos que nós participamos de uma religião que é monoteísta. É monoteísta. Mas nós entendemos a doutrina da Trindade em toda a sua expressão de verdade, que está expressa em toda a palavra de Deus. Né? Nós não vamos aqui, até em função do tempo, pegar e estudar a doutrina da Trindade, né, queridos? Mas quando Jesus fala para a gente batizar as pessoas, lá na grande comissão, ele fala para a gente batizar em nome do quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá na criação, quando Deus faz o ser humano, ele não fala farei, né? Ele usa façamos o homem à sua imagem e semelhança. Né? São várias as expressões que eu não vou nem discutir aqui, queridos. Né? Um dia a gente pode ter uma lição exclusivamente sobre essa questão da Trindade, mas isso está vencido já, queridos. Não discuto isso. Nós entendemos que Deus Pai é plenamente Deus, Deus Filho é plenamente Deus, Deus Espírito Santo é plenamente Deus. A Trindade está envolvida em unidade na redenção da humanidade. Deus Pai fez o plano, Deus Filho executou o plano e o Deus Espírito Santo
convence, então, um homem como diz lá em João capítulo 16, né? Do juízo, da verdade, do juízo e da justiça. Enfim, queridos, eles negam peritoriamente a doutrina da Trindade. Consequentemente, eles defendem também que Jesus Cristo não é divino, né? Já que eles defendem que não existe Trindade, também não, Jesus Cristo também não é divino. Jesus Cristo foi criado, morreu para sempre, prestem bem atenção. O que ressuscitou não foi Jesus Cristo, foi um ser angélico que existia antes de Jesus. Olha que confusão, queridos. Tudo porque eles negam a divindade de Jesus Cristo. Eu falei isso aqui no início, a Bíblia é essencialmente cristocêntrica. Na queda do homem, Deus revelou que haveria de vir aquele que pisaria a cabeça da serpente, já que esta tinha mordido o calcanhar. Queridos, nós precisamos entender que Jesus Cristo é Deus. Se Jesus Cristo não for Deus, nós somos os homens, como é que diz o apóstolo Paulo? Dos mais miseráveis que existem. Nós estamos fazendo papel de trouxa, porque se Jesus Cristo não fosse Deus, se ele não fosse perfeito, nem o sacrifício dele não valia nem para pagar o preço do seu próprio pecado. Então, queridos, isso é também uma discussão vencida, né? Se você quiser estudar mais sobre a divindade de Cristo, basta ler o Novo Testamento. E você vai ver, do início ao fim, falando acerca da divindade de Cristo. Mas, de qualquer forma, os textos clássicos que nós temos João capítulo 1, Efésios capítulo 2, Colossenses capítulo 1, Hebreus capítulo 1, em Tito capítulo 3, entre tantos e tantos outros textos que mostram a revelação de Deus. Inclusive, as profecias todas cumpridas de forma integral, falando acerca de Jesus Cristo, que são cerca de 300 no Velho Testamento, atestam a divindade de Cristo Jesus. Muito bem, a tradução, mas eles precisavam resolver a manifestação clássica de que Jesus Cristo é Deus na Bíblia. Então, o que eles fizeram, queridos? Eles mudaram a Bíblia. E isso é um problema muito sério, queridos. A tradução do Testemunho de Jeová, se você for lá na nova tradução deles, eles falam assim, João 1:1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o quê? Deus. Queridos, pouca coisa eu acho que ofende mais a pessoa de Deus do que alguém alterar de forma proposital, de forma maldosa, a palavra de Deus. E a gente não tem o direito de alterar um tio, né, que seja da palavra de Deus, e eles fizeram isso uma forma de tentar contemporizar os ensinos heréticos com a doutrina que eles professam. Tá ok? Muito bem? Queridos, como a gente está exclusivamente online, alguma dúvida até aí? Algum problema? Eu acho que está tudo ok, né, Guilherme? Muito bem. Obrigado, Mara. Essa falação minha, né? Obrigado. Mara, pega aqui porque não tem onde pôr. Obrigado, querida. Vamos continuar, então, queridos. Próximo aí, Guilherme. Não, tá bom, eu não vou usar mais, não. Tá, já bebi tudo. Muito bem. A doutrina do Espírito Santo, queridos. Como eles negam a Trindade, eles negam a divindade de Cristo, consequentemente, eles negam também o quê? A divindade do Espírito Santo. E eles advogam, então, que o Espírito Santo não é uma pessoa,
Eles acham que é o quê? Uma força ativa, um poder ou influência sem vontade própria e sem personalidade. Queridos, como é que uma força ativa tem a capacidade de convencer um homem? Como é que uma força ativa, como diz de forma clara, explícita na Bíblia, ele tem o quê? Ciúme de nós. Como é que isso é característica de pessoalidade, de personalidade? Então, também, neste caso, nós refutamos completamente. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma influência, o Espírito Santo é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade. E por falarmos que ele é a terceira pessoa da Trindade, inclusive, precisamos deixar bem claro que essa terceira pessoa não está em ordem de importância. Não, ele é plenamente Deus. Ele tem cuidado, é ele que nos santifica, é ele que nos convence das nossas fraquezas e dificuldade. É o Espírito Santo que está expresso de forma clara em João capítulo 16, que seria enviado por parte de Jesus Cristo para que a obra que ele começou na cruz do Calvário, terminou na ressurreição, fosse aplicada aos nossos corações. Ok? Leia lá, João capítulo 16, que é o capítulo que versa, então, sobre a doutrina do Espírito Santo com mais clareza na palavra de Deus. Muito bem. Continuando, dentro das doutrinas do testemunho de Jeová, como é que eles encaram, então, a salvação? Prestem bem atenção, queridos. A morte de Jesus na cruz não garante vida eterna para ninguém, para eles. Se a morte de Jesus Cristo não garante salvação, eu não sei mais o que garante, queridos. Deixar bem claro para os irmãos que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para resgatar o perdão, o pecado, o preço do pecado que recaía sobre toda a humanidade. Ele é suficiente para restaurar o relacionamento do homem com Deus para toda a humanidade. Para que isso se concretize, é necessário que aqueles que creiam, que aqueles que confessem, o façam isso com fé. Basta ver o que está expresso lá em Romanos, capítulo 10. Nós não chegamos lá ainda, mas daqui a pouco nós vamos ficar craque nesse texto, né? Veja lá, Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Queridos, isso é evangelho. A nossa mensagem está centralizada no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e na sua consequente vitória sobre a morte. E aqueles que confessam, então, que aquele sacrifício de Jesus foi suficiente para pagar o preço da dívida que nós tínhamos com Deus em função dos nossos pecados, são salvos, desde que façam isso por intermédio da fé. Isso é graça de Deus, isso é favor de Deus para com a humanidade. Nós não podemos admitir, nós não podemos coadunar com a ideia de que o sacrifício de Jesus não garante vida eterna para ninguém. Isso não é verdade. Eles advertem, eles defendem que o sacrifício de Jesus serviu exclusivamente como exemplo. O que Jesus fez foi retirar a pena da morte para dar uma oportunidade aos homens durante o milênio, que eles advogam que terá fim e que a salvação é expressa através das obras, né? O apóstolo Paulo nos ensina que a salvação não é por obras. Inclusive, ele advoga a consequência dessa defesa para que ninguém se glorie. A salvação é exclusivamente movida pelo amor de Deus para a comunidade,
como está claro em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, não há o que discutir que o sacrifício de Jesus, a sua vitória sobre a morte, é o meio de salvação para aqueles que querem restaurar o seu relacionamento com Deus. Não há outro intermediário, não há outro mediador entre Deus e os homens. É exclusivamente essa função de Cristo Jesus. Só há, como é que diz a palavra de Deus? Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Então, queridos, eu não estou nem lendo muitos textos, estou citando aqui, né, os textos, porque se a gente for tratar de cada assunto da doutrina que eles advogam com a doutrina bíblica, né, se nós fôssemos fazer um estudo de cada um deles, a gente precisava de um tempo muito maior do que nós temos hoje pela manhã. Tá bom? Muito bem, eles advogam também a segunda vinda de Cristo. Jesus não virá em forma corpórea, porque, né, Jesus deixou de existir depois da morte, então como é que ele vai vir em forma corpórea? Mas sim como criatura espiritual gloriosa. Né? Em João 14, 9, Jesus fala assim: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quer dizer, esse negócio de falar que Jesus não vem em forma corpórea, que ele deixou de existir, é impossível de acontecer. Quem vê a Cristo vê o Pai. Queridos, nós precisamos entender que Cristo Jesus é plenamente Deus. Essa é uma defesa de fé sobre a qual nós não negociamos. Jesus Cristo há de voltar. Quando Jesus Cristo ressuscitou e Tomé tinha dúvida, e Jesus sabe que ele tinha dúvida, que foi que Jesus falou com Tomé? Tomé. Não, que foi que Jesus perguntou para Tomé? Toca aqui no meu lado, põe o dedo aqui nas minhas feridas. E qual foi a reação do incrédulo que Guilherme citou ali? Senhor meu e Deus meu. O incrédulo chega a confessar Jesus Cristo como Senhor, como Deus. Um incrédulo, queridos, diante da constatação inquestionável da ressurreição de Cristo Jesus. E o relato da ressurreição está expresso nos 4 evangelhos de forma clássica. Se você negar a doutrina da ressurreição de Cristo, você está negando a própria Bíblia, está negando o próprio evangelho, está negando as bases da nossa doutrina cristã. Não tem como a gente discutir isso. Nós temos o termo que a gente usa na teologia, que eles também advogam, que é parúsia. E eles advogam que parúsia é traduzido exclusivamente pela palavra presença, o que, infelizmente, não é verdade. A gente não quer aqui entrar em contenda, não quer entrar em desavença, mas não é verdade, queridos. A palavra parúsia, ela pode significar, além de presença, como vinda e advento. Então, quando a gente fala da parúsia de Cristo, é a vinda dele, o advento da volta dele. Isso é só você pegar um dicionário de grego. Você não precisa, e hoje tem até na internet, né? Você pode pegar um dicionário de grego, não pega um dicionário de grego cristão, não, pega um dicionário de grego que está disponível aí, você vai ver que a palavra parúsia significa além de presença, vinda, advento, e afirmam, então, eles que Jesus já está presente aqui de forma invisível, porque eles advogam, como nós vimos lá, a volta de Cristo. Eles não têm muita unidade sobre a data, né? Jesus Cristo voltou, conforme a visão dos testemunhos de Jeová, em 3 datas: 1914, 1918 e 1925, né? Que é algo relatado também pelos adventistas do 7º dia. Muito bem.
A alma do homem. Qual que é a doutrina deles? A alma, queridos, está no sangue. Presta bem atenção. Só que o original para a palavra alma, né, que é nepesh ou psique, conforme hebraico e grego, tem claramente 5 significados. Mais uma vez, queridos, se você está duvidando, é só recorrer a qualquer dicionário que você vai ver isso. Além de sangue, você pode representar, as palavras representam também pessoa, vida, coração e alma. Então, a gente entende que a Bíblia usa muitas figuras de linguagem para que possamos entender uma verdade espiritual. Então, quando ela usa essas 2 palavras para designar a palavra alma, não é a literalidade de sangue. Não é. Não é. Inclusive, em função disso, eles advogam, então, que a alma entra em período de absoluta inexistência, né, até a ressurreição. Tá ok? Versículo próximo, linha aí. O inferno. O inferno é o túmulo, né? Ensino que os maus terão outra oportunidade no milênio. Né? É o que a gente viu aí pelas obras, salvação pelas obras. Já os que não aceitarem, e não aceitaram exclusivamente a mensagem do testemunho de Jeová, que é outra, querida, regra de ouro para você determinar se algum movimento religioso é seita ou não, é ver como é que eles percebem a salvação. Se houver um movimento de exclusividade, você pode falar, é seita. Queridos, a salvação não está no meio batista, presbiteriano, metodista, não está em lugar nenhum. A salvação é dom de Deus. A salvação está em Cristo Jesus. Aqueles que advogam que, olha, só aqui tem salvação, é uma característica clássica de você falar, é seita. É seita. Tá bom? Então, eles... E a palavra de Deus é clara, claríssima, né, sobre o inferno. O próprio Jesus Cristo ensinou, no dia do julgamento, nem todos aqueles que me falaram o quê? Senhor, Senhor, né? Só conheço vocês, não. Sai para lá. Né? Versão João Marcos, revista atualizada, né? Vocês que estão destinados para o fogo eterno. Jesus Cristo falou por meio de parábolas para expressar a verdade daqueles que confessam e daqueles que não o confessam como Senhor e Salvador, que existe trigo e joio. O que vai ser feito com o joio, gente? Os seus anjos serão o quê? Serão ceifeiros, juntarão eles, jogarão eles aqui no fogo eterno. Então, queridos, o Seol, e aí não vou entrar aqui por questão de tempo, né, queridos? Mais uma vez, na doutrina do inferno, que a gente gastaria mais do que uma lição só para tratar disso. Mas também temos de forma clara, inequívoca, em toda a Bíblia, a doutrina do inferno. Ok? Aí nós vamos entrar, queridos, num assunto que eles gostam muito, né? Os 144 mil. E esse assunto deu um problema para ele, porque quando Russell começou o movimento do Testemunho de Jeová, ele achou que o negócio não ia passar de 144 mil. E ele falou assim, olha, aqui os 144 mil que aceitaram, ele achava que queria fazer uma mega igreja. Uma igreja com 144 mil. Aqueles que entrarem serão salvos, serão os escolhidos. Só os 144. Só que já Rutherford falou assim, nós estamos com um problema, já passou de 144 mil, como é que nós vamos fazer? Aí o Rutherford reformou a teologia de Russell, falando aqui, olha, na realidade, o que é o seguinte, estes 144 escolhidos por Deus, que são os testemunhos de Jeová, parte deles serão levados para um reino celeste e o restante viverá na terra sob o domínio desses 144 mil. Queridos, isso é uma bobagem sem tamanho.
A Bíblia é clara em falar que a igreja de Jesus Cristo é a noiva que espera o noivo. A Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador será salvo. Não existe expressão nenhuma para essa defesa. Quando eles advogam o texto de Apocalipse, é totalmente desassociado de qualquer vestígio de hermenêutica razoável. Pô, que beleza, hein? É. Tá um minutinho aí, gente. Nós estamos... Pô, ela ia tão bem, rapaz. Estava animada aqui. Aqui também o meu está funcionando, não. Estou tentando abrir uma página aqui. Caiu geral mesmo. Pode ser que tenha caído a banda dele toda. Estava quase acabando. O que a gente pode fazer, Guilherme? Eu gravo um vídeo depois e termino a lição. Vão? Eu estou aqui cheio de energia. A costa doendo, caramba. Eu estava sendo muito agressivo. Não, perfeito. Não, super eu não sei se foi. Deve ser não, é geral, precisa ter fazer 2 dias para essa lado de casa lá. A gente está conseguindo preparar lá no roteador. Mas tem que porque sinal lá não tem internet. Ela não está funcionando, né? O sinal do roteador chega. O que a gente pode fazer é então, a internet tem uma. E você vai aqui. Vamos tirar aqui, ó. E aqui, a gente manda para o local. Entendeu? Vai fazer uma confusão, né? Aqui nós estamos ouvindo muito bem. Eu vou tirar. Agora você está me falando. Porque se fosse no meu celular, eu fiquei fácil. O pessoal não consegue ver tudo, né? Eu estava procurando todo dia. É o seguinte, eu acho que agora o pessoal parou, sabe isso, Ô Guilherme, nós estamos conseguindo ver a imagem do pastor e ouvir. A gente pode fazer, inclusive, porque está gravado isso aí, né?
que ficou gravado também, a gente junta os dois. É o que eu acho que a pessoa deve sair. Isso. Não tem jeito, não tem jeito. Eu estava satisfeito. Não, não tem. Pesquisador, não quiser. O Guilherme, eu posso. O Daniel chegou. Pessoal, nós caímos aqui a conexão, mas o pastor João Marcos vai fazer um vídeo terminando a exposição dessa aula. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem no Facebook. A gente vai providenciar o vídeo com a aula completa, tá certo? A internet da igreja caiu completamente. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Deus abençoe vocês, tenham um domingo abençoado. Quem for vir celebrar a ceia já pode vir, tá? Vamos começar às 10h30 o culto também. Tá bom, gente? Deus abençoe e aí a gente termina a aula no Facebook. Depois você acessa lá, tudo bem? Até mais. Tchau, tchau. Pastor.